vem e passa acelerado e nem vemos o tempo passar. A pressa vem e consome todo o tempo e tudo fica fora do lugar. E tanta coisa temos pra fazer, quando vemos o tempo já se foi. A nossa vida é uma correria e não sobra... Como vai? Tudo bem? Eu sou o Marco Antônio e nós estamos iniciando o nosso tempo para uma boa conversa com a nossa convidada, Patrícia Araújo, onde ela vai nos contar o milagre que Deus operou na sua família. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Marquinhos. É um prazer estar aqui, né, e compartilhar com vocês o que Deus fez na minha vida. Não que eu seja a melhor, né, mas que Deus fez na minha vida e quero compartilhar para que outras irmãs, né, outras mães sejam edificadas. Amém, amém. Pode contar a sua história para nós? Eu sou mãe de 2, né? Eu tive meu primeiro filho, Isaac, tudo tranquilo na gestação e também no parto. E o segundo filho também foi tudo tranquilo, a gestação. E quando foi o parto, o neném nasceu, né, pelo pediatra perfeito, só que ele começou a vomitar. E aí as enfermeiras falaram, olha, isso aqui é resto de parto, né, é super normal o bebê vomitar. Só que ele passou a noite vomitando, e como ganha cesárea, são 3 dias que a gente fica no hospital, né? E aí o médico chegou e eu falei, olha, ele tá vomitando, ele não quer mamar, e olha, aí olhou a glicose dele, e quando olhou, estava muito baixa. Tipo, ele já estava indo já. E aí colocou ele na incubadora e tirou ele, né? E já foi pro berçário. E o que acontece? O Asaf, ele nasceu sem a perfuração do ânus. Então, eu ganhei ele em Timóteo e aí teve que transferir para uma sucunha. E aí nessa transferência demorou e a gente chegou, eu ganhei numa quinta de manhã e quando foi no sábado à noite que a gente conseguiu vaga na UTI. E aí teve que fazer cirurgia e com 5 dias de vida ele fez a cirurgia. A cirurgia foi um sucesso. No dia da cirurgia, o médico que operou ele falou, Patrícia, pôs a mão no meu ombro e falou assim, Jesus já está lá. E aí isso me deu uma tranquilidade. Jesus já está lá, então eu não preciso ter medo de nada. E eu lá no hospital esperando só o resultado da cirurgia. E aí a gente, né, depois ele começou a mamar, foi tirado a sonda, né, que ele estava alimentando pela sonda, e ele estava com a sonda para alimentar e a sonda porque ele estava vomitando muito, né, então saía pelo narizinho e pela boca. E a gente foi para casa e ocorreu tudo bem. E aí ele se recuperou bem, só que com 4 meses, o Asaf começou a sentir uma falta de ar. Era de madrugada, parece que é sempre de madrugada, né? Que acontecem as coisas. Muitas coisas acontecem de madrugada. E aí ele começou com muita falta de ar. E aí eu falei, Renato, vamos. E aí a gente pegou o Isaac, colocou no carro, colocou o Asaf. E o Asaf foi até no meu colo, nem foi na cadeirinha. Foi no meu colo e ele fazendo isso da minha casa até numa sucunha, uns 30 minutos. Então foi esse desespero de ver meu filho, né, sentindo falta de ar e não poder fazer nada. Quando a gente chegou numa sucunha, ele já estava desfalecido, o semblante dele já estava com outra cor. E aí eles pegaram, né, o bebê no meu colo e já levou lá para a UTI e pediu para mim aguardar, que eu não podia entrar. E quando eu cheguei lá, Marquinhos, na sala, ele já estava entubado e tinha uma colmeia, assim, ó, de remédio, tudo aplicado nele. E aí a gente ficou numa sala de isolamento, porque não sabia o que realmente ele tinha. Então, nessa sala de isolamento, fez os testes para ver se ele tinha algum vírus que poderia, né, atingir outras crianças se fosse as bactérias, por exemplo, alguma bactéria, né, alguma coisa. Então a gente fez todos os exames, tanto eu quanto ele, pra gente ficar lá naquele ambiente. Então a gente ficou nessa sala isolada. Então, um dia depois que saem os resultados. E aí ele deu aquele vírus sincial, que é né, que atinge os pulmões, que é um vírus bronquiolite, vamos falar assim para todo mundo entender. E aí
ele ficou lá uns dias entubado, e a gente saiu da sala de isolamento, foi para onde ficava todo mundo na UTI. E passaram-se 15 dias, tirou a intubação dele, e aí passaram-se 15 dias e ele não conseguia respirar em ar ambiente, igual nós aqui. Ele usava a VMI e usou também o CPAP, que é um oxigênio, né, para ajudar a criança a respirar. E aí já tinha 15 dias e o médico não sabia mais o que fazer, porque ele não conseguia respirar sem o oxigênio, sem a ajuda do oxigênio. Então o chefe da UTI falou para mim, olha, Patrícia, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a tráqueo, que é aquela cirurgia da abertura aqui. E aí, quando ele me falou isso, meu chão abriu, porque eu já tive um amiguinho da infância que tinha a tráqueo. E ele apertava para falar, Patrícia, Patrícia, entendeu? Ele apertava. Então, aquilo ali estava na minha mente. Eu não queria que meu filho passasse por aquilo. Eu não queria que, quando eu ouvisse a voz do meu filho, ele tivesse que fazer um esforço. Eu queria que ele saísse de lá curado. E aí, aquele dia foi muito ruim para mim. Muito ruim, muito ruim. Desculpa. Muito ruim. Fique à vontade. E aí, meu chão abriu porque eu não queria que ele fizesse isso. Eu queria que meu bebezinho de 4 meses saísse de lá curado, sabe? E aí Aí eu fiquei lá na recepção sentada lá, porque eu fiquei dia e noite lá, não conseguia ir em casa. E aí eu lá na recepção sentada lá, e Deus me trouxe aquela passagem da filha de Jairo, sabe? Quando a filha dele estava doente, e ele vai até o mestre. E quando ele chega até Jesus, fala, Jesus, vai na minha casa, porque minha filha está doente. E Jesus responde ele, vou na sua casa. Só que no meio do caminho tem a mulher de fluxo de sangue que toca na orla de Jesus. E aí, onde que Jesus estava, tinha aquela multidão. E aí, Jesus pergunta, quem me tocou? Aí os discípulos, tá de brincadeira, né? Quem te tocou? Um monte de gente, uma multidão te aperta. E ele pergunta, alguém me tocou, de mim saiu o poder. E aí até a mulher, né, falar, não, foi eu mesmo que te toquei, Jesus. E contar a história dela, mulher detalhista para contar as coisas, né? E aí contou a história dela, né, que ela tinha 12 anos de fluxo de sangue. E aí ele prossegue para a casa da filha de Jairo. Uhum. E aí, em momento algum, ele falou assim, vamos Jesus, tá demorando demais, vamos rápido, minha filha tá doente. Então, quando eles chegam quase perto da casa de Jairo, chega uma pessoa e fala assim, incomoda o mestre não, sua filha já tá morta. Se fosse eu falaria para Jesus, eu falei pra você que minha filha tá doente, vamos rápido, até agora você não foi lá. E aí, em momento algum, ele falou nada, Marquinhos. Jairo não falou nada, ele não questionou Deus, ele não reclamou, ele não falou nada. Ele apenas olha para Jesus e Jesus direciona uma palavra para ele, crê somente. E aí eu me apeguei nessa palavra e falei, eu creio que eu vou sair daqui com meu filho curado e sarado. E isso me deu um ânimo, sabe? E aí passaram-se alguns dias, chegou uma outra médica para mim, e falou que lá em Belo Horizonte tinha um exame chamado broncoscopia, e esse exame de broncoscopia ia verificar o porquê dele não estar respirando em ar ambiente. E aí eu falei, não, eu aceito, pode me mandar para Belo Horizonte. E aí conseguiram uma vaga lá no Hospital Felício Roxo. E só que aí ela falou, olha, Patrícia, lá é diferente daqui. Aqui você ganha um almoço, você tem jantar, café da manhã, né, tem uma cadeira confortável. Lá não tem nada disso. Lá, assim, na UTI, você vai ter uma cadeira lá e a alimentação é por sua conta. Por filho, né, Marquinhos, você também é pai, a gente faz qualquer coisa, certo? Qualquer coisa. Qualquer coisa, é um amor, assim, que a gente se doa. Então, eu falei, não, pode me mandar. E a gente nem tem fome numa hora dessa. E aí a gente foi naquele mesmo dia pra lá, e quando a gente chegou lá em Belo Horizonte, aí foi um baque, porque o meu marido falou assim, nossa, você tem ido pra Belo Horizonte tão longe agora. Aí ele ficou aqui com outro filho e eu fui para Belo Horizonte. Então, assim, foi uma dor grande para ele, né?
Mas para mim, eu estava certa que Deus estava comigo, sabe? Eu não temia nada. Eu queria que meu filho fosse curado. Então, quando a gente chegou lá, para fazer esse exame de broncoscopia, demorou-se 8 dias. Porque para agendar esse exame, a gente conseguiu a vaga na UTI, mas para fazer o exame, eu tinha uma lista de espera, sabe? O exame é bem difícil de fazer. E aí a gente fez o exame, e aí a médica foi e falou, olha, Patrícia, saiu o resultado, sai no mesmo dia, né? Saiu o resultado, e a gente vai explicar para você o que aconteceu. E aí eu sentei, com o papel na mão, tadinho, não entendi nada, o que estava escrito, né? E aí estava lá escrito que o laudo foi... Até respirar um pouquinho. Respira, tome água. Foi difícil para mim, porque ela falou assim, olha, ele deu um edema. Graças a Deus que você não deixou fazer a traque, porque o problema dele foi subglótico, foi abaixo, sabe? Foi subglótico, deu um edema na hora da intubação. Machucaram ele na hora da intubação. Então, não existe remédio, não existe nada. Se você tivesse deixado fazer a tráqueo, teria sido mais um problema, mais uma coisa para se fazer. Então, agora é esperar mais 30 dias. Ele deu esse machucado, comprometendo 50% do espaço da respiração dele, por isso que ele tinha que usar oxigênio. E aí ele não mamava no peito por causa... Quando o neném suga, ele tem que fazer um esforço. E aí, nesse esforço, fazia ele respirar mais forte ainda, ficava mais ofegante. Então, eu extraía o meu peito com a mão, manual mesmo, para sair o leite e dar ele na sonda. Não tinha nenhum material. Meu peito ficou com hematoma por muito tempo. Porque o médico falou, olha, o seu leite é o melhor remédio para ele. Então eu fiz esse esforço, sabe? De tirar o manual, o leite. Ele mamava, na época era 120 ml, muito leite. Muito leite, muito leite. Então eu tirava o manual para dar na sonda. Então, fiquei mais 30 dias na UTI. E ela disse, ó, não tem remédio, não tem nada que possa fazer para que a gargantinha dele, né, melhore. Então é o tempo. O que acontece? Como comprometeu 50% do espaço, ou pode fechar, esse machucado aumentar e fechar, e a gente não pode fazer nada, ele vinha a óbito, ou pode cicatrizar no corpo do esôfago, que é esse ossinho que vai até no pulmão. E aí eu falei para ela, não vai cicatrizar. E aí fiquei mais 30 dias para repetir o exame, para ver como que estava. Então, nesses 30 dias que eu fiquei lá, teve todo um processo, a tirar a sonda, ele tentar alimentar, mamar no peito, porque aí ele desaprendeu a mamar no peito, porque pela sonda já ia direto para a barriguinha. Então eu tive que ensinar ele a mamar de novo, né? A chupar o peito, ensinar ele a pegar na mamadeirinha, tirava o leite para pôr na mamadeirinha, para ensinar ele também. Então esses 30 dias foi um processo de tiragem, sabe? De tirar a sonda, de tirar isso. Foi tirando as coisas dele, porque na UTI são muitas coisas, né, que ficam na criança, pelo processo mesmo. Então, quando ele fez de novo, com 30 dias, o exame, broncoscopia... um detalhe, Marquinhos, deixa eu te contar. Para a gente ir para Belo Horizonte, vai uma médica na ambulância, vai uma médica, um enfermeiro, vai uma fisioterapeuta, tudo na ambulância junto com a gente. E antes de ir, isso é um detalhe assim, foi tipo, Deus me usou de uma forma sobrenatural. Não foi eu não sou da área de medicina, eu fiz engenharia. Minha área é cálculo, não tem nada a ver com medicina. E aí, eu falei para o médico que não ia autorizar ele fazer a tráqueo, certo? E quando a gente foi para Belo Horizonte, a médica falou assim, vamos levar ele entubado, porque é mais seguro levar a criança entubado de Timóteo até Belo Horizonte, é mais seguro.
E aí eu bati na maca, sabe? Eu já tava nervosa já com a situação lá. E eu bati na maca e falei assim, entubado, meu filho nunca mais vai ser entubado. E eu não sabia do diagnóstico. Eu não sabia que ele estava passando tudo isso por um erro médico na intubação. E aí eu não deixei ele ser entubado. Aí ela falou assim, porque na ambulância não tem essa pronga, é tipo uma pronga assim, sabe? Que ele usava de oxigênio. E aí eu falei assim, mas vocês vêm aqui sempre? Que troque todos os paramédicos. Que troque a ambulância, todo mundo, que venha outras pessoas. Vocês não têm um negócio? Pede um hospital emprestado, ué. Mas entubar ele não vai ser entubado. Se eu tivesse, Marquinhos, deixado ele sido entubado de novo, os 50% estaria como? Ia dar problema. Ia dar óbito. Ele não ia resistir. Um bebê de 4 meses? Então Deus me usou novamente. Sabe, quando você tem um relacionamento com Deus, você está sensível a você. Não é porque eu sou melhor, eu sou falha assim como todos nós somos. Não sou a melhor mãe. Mas quando você tem um relacionamento com Deus e está passando por dificuldades, porque na palavra dele fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que é bom ânimo? Bom ânimo, o trem tá ruim, tá péssimo, mas é levantar, sacudir a poeira e falar, não, eu tenho Deus, eu consigo passar por isso. Jesus passou por muito pior do que eu. Eu não sou quase nada perto do que ele passou. Mas quando trata do nosso filho, porque Deus não enviou o seu filho, então quando trata de alguma coisa que é o nosso filho, a gente não pode fazer nada, a gente se sente inútil. Porque você vê seu filho lá, cheio de coisa, entubado, sabe? Você não sabe o que fazer. Você se sente incapaz. Mas quando você tem Deus, você sabe que você é cuidado. Sabe? Você sabe que isso vai passar. E que Deus, ele tá com você. E aí, então, se eu tivesse deixado entubar ele, né, para fazer uma viagem tranquila, como a médica disse, ele não tinha resistido, porque se ele estava respirando em 50%, se entubasse naquele ali no machucado, ia ser pior. Então, assim, ele fez de novo, né, o exame depois de 30 dias, voltando, né? Aí ele fez o exame depois de 30 dias e ele não precisou nem dilatar. Tinha outras pessoas lá, também aqui de Patinga, que aconteceu isso também, bronquiolite, só que tinha 2 meses. Entubou e aí deu sequelas, entendeu? Aí a menininha teve que dilatar mais vezes, teve que ir lá mais vezes para abrir. O dilatar, tipo, enfia um ferro assim para abrir, sabe? Para abrir mesmo a passagem da respiração. E também essa parte é a parte da fala, né? E, existem todas as outras, na medicina, né? Outras ferramentas que o corpo humano ele é muito... Deus é top demais, né? E estava com fragilidade, né? Bem recém-nascido. Isso. 4 meses, né? 4 meses. 4 meses. Muito frágil. E aí fez o exame e aí não precisou nem dilatar. A médica falou assim, agora é só você, a única coisa que vai acontecer é que você vai ficar em isolamento. Não recebe visitas na sua casa, porque uma gripe para ele vai ser muito forte, porque como está sarando a gargantinha ainda, a passagem aonde respira, né, onde que inspira e respira, ainda está sarando, então você vai ficar em isolamento. Foi uma parte bem difícil, porque meu filho ia para a escola e quando ele chegava tinha que tomar banho, lavar o nariz, passar álcool na mão para chegar perto do irmão. Isso tudo muda a rotina da casa, né? Eu também com máscara em casa e o pai também. Então, Deus trouxe a cura. E aí a gente veio embora, né? Ficou foi 4 meses em isolamento e para honra e glória do Senhor tá lá com saúde, sabe? Usou a bombinha, parou de usar a bombinha tem 4 meses, ele usava a bombinha todos os dias, né? Para prevenir, né? Que a respiração dele oscilasse, mas não teve sequela nenhuma, né? Ele fala bem, fala até demais.
E Deus é muito bom mesmo. Amém. Eu vou te fazer duas perguntas. Você tem 2 filhos, como você relatou. Houve alguma diferença na gestação entre eles? Então, na minha primeira gestação do Isaac, o meu líquido diminuiu na gravidez, né? Então, o Isaac veio antes do tempo. Veio com 9 meses, mas assim que fez 9 meses, 37 semanas. E do Asaf não teve nada. Porque na ultrassom, Marquinhos, não tem como abrir o bumbum do neném, né? Ele, né, nasceu sem 1 ano. Não tem como abrir o bumbum do neném. Você vê o neném só com a bundinha lá, né? Vê todos os órgãos, mas não tem como abrir. Então, essa surpresa veio no parto. Em relação a seus filhos, durante o pré-natal, houve alguma ocorrência? Não. Não houve. Não houve. Em relação à falta do ânus, o procedimento foi doloroso? Como foi? Então, ele fez a cirurgia com 5 dias de vida, e aí a gente teve que fazer um acompanhamento com uma vela. Essa vela é um instrumento cirúrgico, e aí a gente ia todo mês para o médico inserir essa vela. Só que como é muito caro, e infelizmente a gente não tinha condições de pagar essa consulta, a consulta era 350. Então, assim, passou de uma vez por mês a uma vez por semana. Então eu falei para ele, me ensina como fazer. Aí ele, mas você vai ter coragem, mãe? Eu falei, tenho muita coragem. Então ele me ensinou o procedimento. Então esse procedimento é feito até hoje, ainda é feito, ainda não tem um tempo ainda que o médico falou assim, não, agora está liberado, não precisa fazer. Aí então eu faço esse procedimento. Aí ele me ensinou, eu aprendi e faço esse procedimento uma vez por semana no WhatsApp. Então, assim, a gente vê que Deus operou um milagre na sua família, que você pode glorificar a Ele por tudo que Ele fez, né? Exatamente. É o que eu falei, às vezes quando você é cristã, você fala assim, eu não vou ter problema. A gente vai ter problema. Só que a diferença de ter o problema é que a gente tem Deus, que a gente consegue passar pelo problema. Você consegue passar pelo problema se você for sensível à voz de Deus. Se eu não tivesse sido sensível à voz de Deus, o meu filho, né, talvez não estaria aqui. Ele foi entubado, senão ele teria feito a tráqueo, ele teria sido entubado de novo e morreria no transporte. Então, é você ter vida com Deus, sabe? É você buscar Ele, e quando você está com Ele, você consegue passar todas as dificuldades que a vida vier, que a circunstância da vida que a gente tiver, que a gente vai ter problemas, vai ter doença, vai ter as coisas. E aí a gente conseguir passar por isso de uma forma mais leve, porque na palavra de Deus fala que o jugo de Deus, ele é o quê? Suave. Ele é suave, ele é leve. Então não é pesado. Então é fácil a pessoa falar, mas isso aí é uma coisa tão simples. Mas você ir para sua casa sem seu filho, uma gestação ok, e aí você vai lá ganhar o neném, aí você volta para casa sem o neném, isso é uma dor terrível. Eu não desejo ninguém passar por isso, de voltar para casa com o braço vazio. E aí o Isaac perguntou, ué, mamãe, cadê meu irmão? E seu irmão tá lá no hospital, ele tá sarando ainda. Então, as coisas, a gente vai passar por momentos difíceis. Mas aí é como você passar. E parar também, Marquinhos, uma coisa que eu levo muito para mim, é parar de perguntar o porquê. A gente tem muita mania de falar por quê, por quê, por quê? E perguntar para quê. Deus me deu isso para quê? Quando meu Isaac nasceu, me trouxe uma alegria, mas uma alegria, sabe? Vibrante. Mas quando meu Asaf nasceu, me trouxe uma fé e uma certeza que Deus está comigo, sabe? Ele não me desampara. Amigos podem me desamparar, pessoas podem falar mal da gente, mas o Senhor Jesus, Ele não te desampara. O Senhor Jesus está conosco, sabe?
Ele é gentil, ele bate, é só você abrir a porta e ele entrar e fazer morada. Amém, amém. A situação do Asaf, teu filho, eu nunca vi em história nenhuma. Pode acontecer, ou você já ouve, ou você já viu, ou já ouviu uma situação igual a essa do teu filho? Não, também não sabia. Que hoje, o que você falaria para uma mãe? Vou pegar uma mãe como um exemplo aí, uma mãe nova, casamento novo, primeiro filho. A gente também pode ocorrer essa situação. Teria possibilidade de fazer algum exame para poder verificar uma situação como essa que ocorreu com o teu filho? Então, o que aconteceu com o Asaf, na ultrassom não tem como ver, igual eu te falei, não tem como abrir o bumbum do neném. Mas o pediatra do parto não verificou. Então ele teve um sofrimento mais dias, eu ganhei numa quinta e descobriram no sábado de manhã. Então ele sofreu todo esse período. Se o pediatra no parto tivesse verificado que ele não tinha o ânus, né, perfuração do ânus, e aí um detalhe muito interessante, Marquinhos, que ele não tinha perfuração do ânus, mas ele tinha todo o trajeto do intestino. O canal estava perfeito. Ele todo perfeito. Porque se não tivesse o canal, ele teria que fazer uma bolsinha, para fazer o cocô na bolsinha, para depois operar de novo para fazer o direcionamento do canal. E ele não, ele já tinha direcionamento, ele só não tinha perfuração. É como a pele colada. Tudo colado. Tudo como colado. Se fosse lisinho e fizesse um buraquinho aqui. Interessante, né? Deus operou e fez um milagre na sua família. E a gente tem que muito agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e tudo que Ele vai fazer. E declarar que a sua família é uma bênção. Amém. Amém? Obrigado por você ter vindo. Obrigado por aceitar o convite. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família e que tudo ocorra como Ele planejou. Seus filhos cresçam no conhecimento e na graça do Senhor. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe, gente. Obrigado por mais uma oportunidade. Papo para uma boa conversa com a nossa convidada Patrícia e que nós possamos, né, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Vários milagres vão acontecer e nós teremos várias situações aqui de testemunho e que Deus tem feito e ainda vai fazer. Tá bom? Um ótimo dia para vocês. Passa acelerado e nem vemos o tempo passar. A pressa vem e consome todo o tempo e tudo fica fora do lugar. E tanta coisa temos pra fazer, quando vemos o tempo já se foi. A nossa vida é uma correria e não sobra tempo pra buscar a Deus. Preciso dar um tempo de mim, encontrar a tempo um tempo pra falar com Deus. Preciso desacelerar, parar um tempo pra pensar que o tempo só é pouco quando eu não tenho tempo pra te buscar. Preciso de um tempo, Pai, e fazer as coisas do jeito certo. Sei que eu preciso encontrar tempo pra poder conversar com o meu Pai.
brilhar com Jesus, minha vida é com Ele que eu preciso me abrir, pra ver o meu dia brilhar, dividir com Jesus a alegria e a dor, confessar e pedir perdão e dar o melhor do meu tempo pra Ele, ao nosso Senhor tudo entregar. Ei, e descanso a alma então encontrará. Preciso de um tempo, Pai, fazer as coisas sem pressa de acabar. Deus, eu preciso encontrar tempo pra poder te buscar. Preciso de um tempo, Pai, e voltar ao tempo do primeiro amor, onde tempo nunca faltou, e encontrar a tempo pra uma boa conversa com meu Salvador. E toda correria eu vou parar e separar o melhor do meu tempo pra te dar. Em meio à correria eu vou parar e separar o melhor do meu tempo pra te buscar. Vou entrar no meu quarto em secreto, fechar a porta e te adorar. Vou entrar no meu quarto no secreto, pois sei que lá vou te encontrar. Preciso de um tempo, Pai, pois muito tempo já perdi por não dar o melhor do meu tempo para ti. Preciso de um tempo Pra poder te falar. que nem todo tempo do mundo é suficiente se eu não tenho tempo pra te buscar. Preciso te abrir o coração. Enquanto ainda há tempo te buscar, em tempo e fora de tempo, melhor do meu tempo te entregar.